Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, como prometido, eu trago uma dica de leitura aqui no meu quadro no canal do Rossano Sobrinho, Páginas da Outra Vida. E hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do meu primeiro romance espírita, lançado agora no início do mês de março pela editora Letra Espírita, né? O processo desse livro ele foi bastante longo. Eu iniciei a escrita desse livro no ano de 2016. Na época eu tinha sonhos recorrentes com episódios repetitivos, né? Pesadelos, posso dizer assim, a forma que eu compreendia naquela época, né? Foi bem no início, quando eu comecei a frequentar a casa espírita e entender um pouco mais sobre o que estava acontecendo. Então, em determinada noite, né, eu senti a necessidade de escrever aquelas imagens que eu estava vendo, que eu já tinha visto anteriormente outros sonhos. Então, inicialmente eu comecei escrevendo mesmo, peguei um caderno, caneta e comecei a escrever algumas cenas, cenas fragmentadas, né, nada muito contínuo. E aí, em outro momento, alguns dias depois, eu comecei a digitar, né? Vieram frases e cenas muito claras, enquanto acordada mesmo. Então, eu comecei a digitar e em pouquíssimo tempo eu tinha 5 capítulos de uma história que eu não sabia de onde vinha, ou por que eu estava fazendo, só sei que eu estava fazendo. Esse livro, esse trabalho, ele é muito importante para mim, e eu sei que será eternamente o mais importante para mim exatamente por isso. Durante o processo de escrita dele, hoje eu entendo que foi realmente necessário para que eu desabrochasse a questão espiritual em mim mesma durante a escrita, a preparação desse projeto. Eu me deparei com assuntos que são tratados no livro, com assuntos, questões que eu vivenciava e que eu consegui ir trabalhando a partir disso. Questões que eu escrevia e que eu compreendi que tinha uma explicação dentro do Espiritismo, explicação dentro do Livro dos Espíritos, do Evangelho e tudo mais. Então, essas páginas, para mim, essas 250 páginas foram realmente uma escola muito importante. Então, uma gratidão enorme pela editora Letra Espírita, por ter dado continuidade a esse projeto, né, que leu com tanto carinho, que foram tão responsáveis, tão cuidadosos, respeitosos com o meu trabalho. Então, eu só tenho a agradecer. E é isso. Eu vou falar um pouco sobre a história do livro, né? O livro, ele é ambientado na Espanha no século XIX, em meio às tensões daquela época, né? As guerras que estavam ocorrendo, desde o início das tensões, na verdade, da raiz, né? Desses confrontos que vieram ocorrer lá posteriormente, né? Principalmente entre a França e a Espanha. Teve também uma questão com Portugal muito importante, né? Houveram muitas traições, enfim, sempre com aquele interesse egoístico, que só pensa em território, em riquezas, assim como nós vemos hoje. Naquela época não mudou muito. Então mostra o quanto ainda estamos atrasados do que vivenciamos nos dias de hoje, né? Mas enfim, o livro ele conta a história de Laita, uma jovem muito bonita, ambiciosa, que não poupa esforços para conseguir o que ela quer. E nesse caminho, ela nasceu de uma tragédia, né? De uma tragédia grande em relação à família. O pai dela, o Alejandro, foi dado como um traidor, o assassino do rei. E ela nasceu do amor do Alejandro com a sua mãe Carmen, que infelizmente, após acontecer a tragédia em que o rei é morto em determinado momento, ele precisa fugir e deixa Carmen, né, grávida de Laita, e que acaba sendo expulsa de casa.
ambiciosa e acaba encontrando em outra pessoa, em uma senhora muito caridosa, a figura necessária para que ela tenha esse amparo durante a gravidez. Infelizmente, de uma forma trágica, Laita nasce, poucas horas depois perde a mãe, mas nada disso justifica o seu caráter, que já vem de outras existências. Então ela já é de temperamento difícil, já é ambiciosa, egoísta, e ela usa todas essas armas para conseguir chegar onde ela quer. Então ela, sem dificuldade alguma, consegue a admiração do jovem rei, né, herdeiro do trono, Mariano, que é loucamente apaixonado por ela e que também não poupa esforços para poder agradá-la e conquistar seu coração, né? Em meio a essa história, posteriormente, entre um outro personagem que é o Mateu, que é por quem Laita se apaixona e renuncia tudo que ela tinha conquistado até então, em nome desse amor, né? Na visão espírita, você, quando lê o livro, vai perceber que a raiz de tudo que acontece é sim o egoísmo. No livro dos Espíritos, né, nós já temos na questão, até separei aqui para poder falar um pouco, na questão 913, né, que fala sobre o egoísmo. É importante ressaltar, né, a questão 913, ela diz, dentre os vícios, qual que se pode considerar como radical? E a resposta é: nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los, enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz, não houverdes destruído a sua causa. Sim, a questão do egoísmo ela é tratada de forma muito intensa nesse livro. Em basicamente todas as atitudes dos personagens envolvidos, de sua grande parte, o egoísmo é, né, a raiz dos problemas causados. De certa forma, a dependência emocional também ela é tratada aqui, sim. Mariano, quanto rei, ele é responsável por manter o bem-estar das pessoas que convivem no seu reino. Muitas pessoas dependem da sua boa gestão. E por conta dessa obsessão, sim, uma obsessão que ele tinha por Laita, ele acaba deixando isso de lado, ignora o interesse de inúmeras pessoas para agradar uma única pessoa. Acaba tomando atitudes impensadas, egoísta, visando só curar o seu ego que foi ferido, assim que ele foi deixado e trocado por um outro homem, e acaba resultando no que resultou. Perdas de muitas vidas, destruição de parte do reino, por fim, ao fechamento trágico dessa história, né? Infelizmente, todas as escolhas feitas pelos personagens foram altamente nocivas para todos os envolvidos, mesmo que visando um bom resultado ou até na melhor das intenções, inconscientemente, podemos dizer assim. Infelizmente, os resultados não foram bons para nenhum dos envolvidos, né? Infelizmente, as pessoas, às vezes, elas deixam de compreender que enquanto encarnados aqui, nós temos o nosso planejamento reencarnatório, ele se mistura ao planejamento de outras pessoas. Estando aqui reencarnados, nós somos uma imensa rede de apoio, na verdade, né? Às vezes a gente acaba encontrando alguém que parece uma coincidência, e aí acaba desse encontro uma amizade, um projeto maior, uma coisa muito mais extensa que beneficia pessoas que necessitam. Então a gente tem sempre que pensar dessa forma, que nós não viemos aqui para vivermos para uma única pessoa, nem para si mesmo, porque a solidão também, ela por si só, ela já é bem nociva. E o pensamento de estar aqui para viver em função de uma única pessoa também é bastante perigosa, né? Então nós temos que mudar esse pensamento. Quem tem esse tipo de pensamento tem que começar a trabalhar isso. No Livro dos Espíritos você já encontra uma ferramenta para isso. No Evangelho você também encontra uma ferramenta para isso. Não é nada de outro mundo, digamos assim.
já sendo, né? Mas não é nada de outro mundo. É um processo que exige dedicação, disciplina, e é você com você mesmo. No livro também eu trato sobre uma questão importante, também a se olhar pela ótica espírita, que é a obsessão, né? Algumas pessoas elas podem tirar a responsabilidade sobre os próprios atos e jogar em cima de uma outra pessoa, de um terceiro, muitas vezes porque é mais fácil assim, muitas vezes porque ela não enxerga que a responsabilidade de determinada atitude é totalmente dela, né? E já vi acontecer bastante vezes até culpar a presença de um obsessor, e não é assim. Determinada atitude ruim, ela não seria gerada e resultaria em algo ruim se aquilo já não estivesse dentro de você. Então, obsessor nenhum consegue implantar em você o que já não está enraizado em você. Então, é o orai e vigiai. O Livro dos Espíritos também traz uma questão importante no capítulo 9, na parte dos possessos. É a questão 474, que diz o seguinte: se não há possessão propriamente dita, quer dizer coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode se encontrar na dependência de um outro espírito, de maneira a estar por ele subjugada ou obsedada, a ponto que sua vontade esteja de alguma sorte paralisada? Sim, e esses são os verdadeiros possessos, mas saiba que essa denominação não se faz jamais sem a participação daquele que a suporta. Então, tem que tomar bastante cuidado, tem que orar, tem que vigiar para que isso não aconteça. Claro que é difícil, nós não somos perfeitos, temos momentos de fraqueza sim, momentos ruins, que pode dar abertura para isso, mas lembrando sempre que a responsabilidade será sempre nossa. Então esse é um pouquinho do meu livro. Quem tiver interesse em adquirir, ele está disponível lá no site da Letra Espírita, em algumas livrarias também. Espero que vocês tenham gostado. E essa é a minha dica de leitura de hoje. Até o próximo vídeo.